Mas nesse vídeo eu quero falar com um grupo específico, pessoas que já têm uma boa renda, conseguem viver com certo conforto, mas mesmo assim sentem que o primeiro milhão parece algo distante, para alguns até um sonho impossível. Se hoje a sua renda não permite poupar e investir, a prioridade é outra. Você tem que aumentar a sua renda o quanto antes. Agora, se você já tem condições de investir todo mês, não existe motivo para não chegar ao primeiro milhão. Desde que haja estratégia, constância e paciência, você vai chegar lá. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Porque tanta gente, mesmo ganhando bem, nunca chega ao milhão. E como você pode evitar cometer os mesmos erros desse pessoal. E aqui eu preciso te apresentar as armadilhas principais que impactam a evolução financeira das pessoas. A primeira delas é deixar o padrão de vida crescer junto com a renda. Por exemplo, se você ganha 5 mil por mês no Brasil. Primeiro, parabéns, né? Você já está entre os 10% mais bem pagos do país, segundo o IBGE. Na estatística, isso te coloca como, com muitas aspas aqui, rico comparado à média da população. Mas a gente tem que ser honesto. Na prática, 5 mil está muito longe de significar riqueza hoje em dia. É suficiente para viver melhor do que a maioria, mas está muito longe de dar liberdade financeira para qualquer um que vive numa grande cidade. O problema é que quando a renda aumenta, muitos ajustam o padrão de vida para gastar tudo que entrou novo. O aumento de salário vem e junto o carro fica mais caro, o aluguel fica mais caro, as viagens ficam mais caras, restaurantes mais caros, roupas mais caras. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não vejo problema em aproveitar as conquistas, mas se cada real a mais que entra também sai, o patrimônio simplesmente não cresce. E a definição daquela história da corrida dos ratos do Robert Kiyosaki. Você vive melhor, mas continua preso ao próximo salário. Como diria Charlie Munger, construir riquezas de disciplina e frugalidade. Viver abaixo das suas possibilidades para que você possa investir a diferença. Caso contrário, décadas de bons salários podem terminar em dependência do INSS ou de um familiar. É como tentar encher um balde furado. Um exemplo que eu vi acontecer com vários amigos meus que se formaram na mesma academia e ganhavam a mesma coisa que eu, foi o do carro. Eu fiquei 6 anos com o mesmo carro, era um Citroën C3 preto, não recomendo a compra, os vidros elétricos todos quebraram várias vezes, e depois eu troquei o C3 por um outro carro, um pouquinho mais novo. Meu C3 era 2010, eu troquei por um carro, se eu não me engano, era 2012 ou 13, mas que custou o mesmo preço do meu C3 usado, era um Renault Clio, 2 portas, sem direção hidráulica. Quando eu olhava o estacionamento do meu quartel, na parte dos oficiais, era o carro de longe o mais barato de todos, mas também de longe era o que dava menos despesa, e aí eu tinha mais dinheiro para investir. Agora, se eu pego o pessoal que estava constantemente trocando de carro, vejam o seguinte, aquele cara ganhava um certo valor e tinha uma despesa com, digamos, o seu Palio. Aí, de repente, ele resolve comprar um carro mais caro, ele quer um Toyota Corolla, um Honda Civic, algum desses carros, que eram muito populares lá atrás, ainda são hoje em dia, mas menos, né? Tem mais competição. Aí o cara começa a poupar, ele junta um montante, vende o carro antigo, compra o novo, só que esse carro novo ele vai dar mais despesa, a manutenção é mais cara, o seguro dele é mais caro, porque ele em si é mais caro, você vai ter mais cuidado com ele, vai lavar mais vezes, vai parar em estacionamento específico. Então perceba que esse pessoal continuava ganhando a mesma coisa, mas agora gastava mais para manter esse bem novo. Ou seja, a renda líquida desse pessoal caía. É inevitável quando eu conto essa história não lembrar de uma coisa que o Sêneca, o filósofo romano, falava. Ele dizia mais ou menos o seguinte: como é triste a vida daqueles que a muito custo conquistam algo que com muito mais custo será mantido. Ou seja, pense muito bem antes de dar um passo a mais para aumentar o seu padrão de vida, até porque subir a escada do padrão de vida é muito simples, descer é extremamente doloroso. Uma segunda armadilha que mantém muita gente longe do primeiro milhão é gastar mais energia procurando um investimento perfeito do que construindo a base que realmente importa. O raciocínio é sempre o mesmo. Se eu conseguir um retorno de 20% ao ano, eu vou chegar lá muito mais rápido. E isso é verdade, né? Mas para tentar alcançar esse retorno, começa aquela correria, pula de um ativo para outro, segue dicas aleatórias, entra em modinhas que prometem ganhos rápidos e, na maioria das vezes, acaba perdendo dinheiro. O mais grave nem é a perda financeira, na minha opinião. Ela pode acontecer ou não, talvez até dê mais certo. Mas a questão é o tempo que você está empregando nisso. Porque no início, a velocidade da sua jornada não depende tanto da rentabilidade, mas sim da sua capacidade de aporte. Até porque uma rentabilidade grande sobre um aporte, sobre um montante pequeno, em termos absolutos, ainda é algo pequeno. Dando um exemplo, aplicando R$ 500 mensais, o que é 10% de uma renda de 5 mil, que foi o exemplo que eu usei aqui no começo da explicação. E supondo que isso renda 10% ao ano, você levaria 29 anos e 9 meses para chegar ao primeiro milhão. Dobrando esse aporte para R$ 1.000, com a mesma rentabilidade, o prazo cai para 23 anos e 1 mês. Com 1.500 são 19 anos e 5 meses. Esses cálculos não consideram inflação nem aumentos de salário, só apenas para mostrar o impacto real de investir mais todo mês. E aqui entra outro ponto, né? No começo o poder dos juros compostos é limitado, justamente por conta dos montantes. Investindo 1.000 por mês, após um ano, você vai ter 12.540. 12 mil foram dos aportes e apenas 540 dos juros. Essa proporção só muda mais para frente, quando o patrimônio já é grande o bastante para que cada ponto percentual de retorno faça a real diferença. Mas aí que vem a parte mais interessante, né? Que é a terceira armadilha. Muitos desistem antes de chegar nesse estágio onde seu patrimônio já está ficando maior. Essa é a armadilha que elimina muita gente antes do final da corrida, que é essa quebra da constância dos investimentos. Não importa quanto você ganhe, se você
você controla o padrão de vida ou se escolhe bons investimentos. Se você não mantiver o hábito de investir mês após mês, ano após ano, de maneira corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, o resultado simplesmente não vai aparecer. O tempo é o maior aliado dos juros compostos, mas ele só funciona se você estiver no jogo. Inclusive, já me perguntaram várias vezes se existe uma fórmula mágica nos investimentos. Eu sempre falo que ela existe. É a fórmula de juros compostos. A questão é que a mágica só acontece no longo prazo. Por isso, ficar pulando meses, interromper aportes ou pior, resgatar o patrimônio que você acumulou a duras penas para fazer alguma outra coisa, é como simplesmente apertar o botão reset na sua vida financeira. O resultado é que depois você vai recomeçar, mas sempre vai passar a vida recomeçando e nunca deixando a bola de neve do seu patrimônio crescer o suficiente. A constância é aquilo que separa quem chega ao milhão de quem fica pelo caminho. E assim como nos treinos de academia ou no aprendizado de um idioma, não é sobre intensidade esporádica, é sobre repetição disciplinada ao longo do tempo. Poxa, legal, Bruno, você me mostrou tudo que atrasa a minha chegada ao sonhado primeiro milhão, tá? Mas e as soluções, né? O que eu tenho que fazer para evitar essas armadilhas e acelerar a minha caminhada para o primeiro milhão? O que eu vou falar aqui você provavelmente já sabe, né? Pode parecer clichê, mas eu sempre gosto de comentar que o clichê é clichê por um motivo, é porque funciona. É um tipo de verdade cristalizada pela ação do tempo. Então, depois de ver tantas pessoas ficarem pelo caminho, algumas ganhando muito bem, inclusive, né? Médicos, advogados que ganham 50 mil por mês e ainda assim não conseguem investir, muitas vezes fazem dívidas, ficou claro para mim que o primeiro passo não é nada sofisticado. Ele é simples e justamente por ser simples que a maioria ignora. Se você quer chegar ao primeiro milhão, vai precisar passar por uma fase em que o Charlie Munger chama de modo econômico. É o período em que o foco deve ser em acumular capital, investir com consistência e ter paciência para deixar os juros compostos fazerem o trabalho. Nessa fase, dois vilões roubam a maior parte do seu dinheiro sem que você perceba: moradia e transporte. É neles que a renda escorre e muitas vezes você nem se dá conta. Alugar um imóvel muito caro ou financiar um carro acima das suas possibilidades, na verdade, só financiar um carro, na minha opinião, já é um problema, os juros são muito altos, isso pode atrasar bastante a sua liberdade financeira. Por outro lado, morar muito longe só para economizar no aluguel pode gerar um outro problema: mais gasto com transporte e perda de tempo. E tempo é um recurso mega valioso. Um erro que particularmente eu cometi lá atrás é que eu gastava muito tempo para economizar dinheiro. Isso não deixa as pessoas ricas. Você tem que, na verdade, gastar dinheiro para poder ter mais tempo livre, na minha opinião. Mas idealmente não gastar muito para isso, né? Ou seja, é tentar buscar um certo equilíbrio. Em cidades grandes, por exemplo, pode fazer sentido gastar um pouco mais para morar mais perto do trabalho, e assim você evita horas no trânsito. Em cidades menores, dá para morar um pouco mais afastado sem comprometer tanto assim a sua rotina. E sobre carro, enquanto você não tem um bom patrimônio acumulado, pense bem se vale a pena ter um carro. Principalmente se você não tiver dinheiro para comprar ele, vai ter que, por exemplo, fazer um financiamento. Aí, quase nunca vale a pena. Carro é despesa, é combustível, manutenção, seguro, IPVA, depreciação porque saiu da loja e já está valendo menos, tem estacionamento. Eu particularmente conheci muita gente que ficou estacionada financeiramente só porque queria andar de carro novo, que não cabia no seu bolso e não abria mão disso. Além desses dois grandes vilões, também há uma série de pequenos gastos que podem roubar bastante do seu orçamento, muitas vezes sem que você perceba, porque simplesmente estão no débito automático, renovação automática, no caso de um streaming, por exemplo. E tudo bem que o impacto disso é menor, mas esse impacto menor somado, ele pode surpreender muita gente. Então, uma técnica que eu gosto bastante, que as empresas costumam fazer, é na virada de um ano para o outro, realizar um orçamento base zero. O que é isso? Eles não levam em conta o automatismo. A gente gastou tanto no ano passado com tal coisa, então nesse ano entramos gastando pelo menos o mesmo. Não, eles vão revisar cada ponto para ver se é realmente necessário. Então eu não espero que você faça isso sempre, não há necessidade de você gastar o seu tempo com isso rotineiramente, mas o que é interessante é que em toda virada do ano, ou ao começar esse ciclo de planejamento, depois de ver esse vídeo, você dê um geral nas suas contas, um zoom de fato. E talvez você se surpreenda. Você vai ter lá 5 streamings, sendo que você não acessa nenhum deles no último mês. Ou só usa um, os outros são muito esporádicos. Pô, Bruno, mas não vai gerar uma grande economia. Não, mas também não gasta muito tempo para cancelar os streamings, é coisa rápida. E aí dessa forma você consegue ter um pouco mais do seu dinheiro para si mesmo. Esse seria um bom primeiro passo para você controlar suas finanças. Agora, a gente tem que lembrar que também há limite para você cortar os custos, né? Afinal, nós somos mortais, temos que comer, não podemos abrir mão da diversão. Ninguém aguenta ficar sem diversão durante muito tempo, a vida vira um tédio. Então há um limite para aquilo que você pode cortar do seu orçamento. Agora, onde não há limite? É naquilo que pode entrar. E esse é um passo muito importante. E aqui eu não estou falando de você receber um aumento que dependa do seu chefe ou de sorte. Se isso acontecer, melhor. Mas eu vou falar principalmente sobre a necessidade de você criar novas fontes de renda. Renda extra é um acelerador poderoso para o início da sua jornada. Cada real a mais que você ganha e consegue investir pode encurtar em anos o trabalho até o primeiro milhão. Porque pensa que um real a mais agora não é só um real. Se você pega o rendimento dele durante os próximos 30 anos, dependendo daquilo que você investiu, quem investiu um real em Bitcoin lá atrás, por exemplo, pode ser muita coisa. E não é preciso começar grande, né? Você pode prestar serviços como freelancer, dar aulas particulares, vender produtos físicos ou digitais, importar e revender, criar conteúdo sobre um tema que você domina na internet. Inclusive, no vídeo anterior do canal, falei bastante sobre isso utilizando ferramentas de IA. Vale a pena dar uma olhada se você quer fazer renda extra. Mas o ponto principal aqui é, se você quer aumentar o aporte e reduzir o tempo até o primeiro milhão, precisa colocar
colocar energia em ganhar mais dinheiro. Essa é uma parte que pouca gente leva a sério, mas que faz toda a diferença. E aí chegamos na terceira solução, porque veja que eu falei daquela pessoa que não controla o orçamento, ela simplesmente aumenta o seu custo de vida. A solução basicamente é controlar esse orçamento. Falei do cara que fica buscando sempre mais rentabilidade, mas sem focar em investir mais dinheiro. Os aportes são mega importantes, ele tem que aumentar a sua renda. E o último ponto era a falta de continuidade. E aqui a gente tem a solução, porque dificilmente uma pessoa que está ganhando um jogo vai abandoná-lo. Quase sempre as pessoas não dão continuidade nos investimentos porque elas podem ter uma performance muito boa até que elas tomam um tombo muito grande e simplesmente vão embora do mercado. Eu vi isso acontecendo na pandemia. Se você pega o universo dos educadores financeiros, tinha muita gente fazendo conteúdo como eu faço, mas alguns eram focados só em um nicho muito específico, por exemplo, ações no Brasil. Algo que eu nunca achei uma boa ideia, né? Ser focado só em ações, carteira 100% ações, eu sempre defendi diversificação. Esses canais foram muito bens durante o bull market, só que depois veio a crise, a bolsa caiu pra caramba, o pessoal que estava 100% em ações se deu muito mal, parou de investir, parou de acompanhar vídeo, vendeu tudo com prejuízo, botou lá na Selic, e o resultado é que vários desses canais morreram, ou tem muito menos views hoje em dia em comparação com o passado. Por quê? Porque o pessoal ficou pelo caminho. E para que isso não venha acontecer, você tem que investir bem. Enquanto mais você entende onde e por que está investindo, mais fácil fica manter a constância nos aportes. Quem investe com clareza não fica mudando de estratégia o tempo todo ou parando no meio do caminho. Essa pessoa tem um plano sólido definido, sabe o que esperar de cada ativo, atravessa as crises, ela encara a volatilidade e não abandona o jogo. E é isso que permite que os juros compostos façam um trabalho que eles têm que fazer. Você já sabe que no começo os aportes são mais importantes que a rentabilidade, mas isso não significa que você pode negligenciar o retorno dos investimentos. E aqui entra um ponto que pouca gente gosta de ouvir. Talvez você esteja investindo errado e nem saiba. Pode ser que a sua carteira esteja cheia de ativos ruins, ações que não entregam resultados, de empresas muito alavancadas que sofreram com juros altos, fundos imobiliários com aumento de vacância, produto de renda fixa que não supera o CDI. Se você, por exemplo, gastou neurônios, montou uma carteira de ações, ela não consegue ganhar no Ibovespa, não era melhor ter um ETF que vai acompanhar o Ibovespa então? E o pior, você olha por extrato e acha que tá tudo bem, até perceber que enquanto o tempo passa, o patrimônio não cresce como deveria. A renda fixa, por exemplo, parece muito simples, mas muita gente escolhe o título errado porque só olha para o rendimento prometido e esquece de avaliar risco de crédito, que, explicando aqui rapidamente, é a capacidade real do banco ou instituição de pagar de volta. A liquidez, né, se você consegue ou não acessar o dinheiro quando você precisa sem perder rendimento. Prazo, porque esse prazo pode te prender em condições desfavoráveis por anos. Isso sem falar também em tributação. Muita gente deixa dinheiro na mesa porque não sabe que existem ativos e estruturas que, se bem utilizados, permitem pagar menos imposto de forma legal. E ainda tem outro ponto. Limitar seus investimentos apenas ao Brasil te expõe a riscos que vão além dos seus ativos. Eu sempre defendi que ter parte do patrimônio em outras moedas e outros países é algo que não é só para milionário, é para quem quer ser milionário um dia. Essa é uma forma inteligente de se proteger contra crises internas, desvalorização cambial, riscos fiscais e mudanças de cenário que fogem totalmente do nosso controle. Porque em um país com histórico de aumento de impostos, criação de novas tributações, dia após dia e mudanças repentinas das regras do jogo, diversificar globalmente não é luxo, é simplesmente necessidade, é proteção. E aí, se você ficou até aqui, é porque realmente está interessado em mudar a sua vida financeira. Curte, comenta e compartilha para fortalecer o time do Riqueza Ações. O Riqueza Ações não faz recomendação de compra ou venda de ativos. Até a próxima!